Ao longo da história, uma rara categoria de homens rompeu os limites da força humana. Esses homens não são apenas fortes, são lendas. Junte-se a nós enquanto revelamos 10 dos homens mais fortes da história que você não acreditaria que já existiram. Número 10. Franco Columbu. Então eles vêm um de cada vez para executar as 6 poses obrigatórias que mostram cada parte do corpo. A história de Franco Columbu é a prova de que as lendas não nascem, elas são construídas libra por libra. Esse gigante de 1,65 m não apenas desafiou as regras da força, ele as destruiu. Famoso por seu incrível tamanho muscular e força bruta, ele dominou o mundo do fisiculturismo ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980. Sua incrível força era o assunto da cidade no México e nos Estados Unidos da América. Apesar de sua estatura menor, sua força e determinação colocaram-no entre os lendários do campo, provando que todas as coisas são possíveis para aqueles com uma mente determinada. Nascido em Ololai, Sardenha, Itália. Ele começou sua carreira como boxeador. Depois se mudou para levantamento de peso e halterofilismo e mais tarde progrediu para o fisiculturismo. Ele venceu o título de Mister Olímpia em 1974, 1975, 1976, 1977, 1981. Ele atribuiu seu sucesso no fisiculturismo à sua estreita amizade e rivalidade com Arnold Schwarzenegger, que conheceu pela primeira vez em Munique em 1965. Em 1969, Joe Weider patrocinou os dois fisiculturistas europeus e deu a eles uma mesada de $80 por semana para treinarem na América. No entanto, com o tempo, o dinheiro não era suficiente para cobrir as necessidades diárias. Então os dois começaram um negócio de alvenaria e pátios chamado European Brickworks em 1969. Juntos, eles se impulsionaram a alturas extraordinárias, com Franco conquistando o cobiçado título de Mister Olímpia 2 vezes em sua carreira. Ele também treinou estrelas de cinema como Sylvester Stallone para os filmes Rambo e Rocky, onde transformou um Stallone magro em um soldado musculoso. Ele então se tornou quiroprático. No entanto, em tudo isso, um momento inesquecível da competição de 1977 foi quando ele surpreendeu o público ao inflar uma bolsa de água quente até estourar. Uma façanha que maravilhou os espectadores e deixou os concorrentes atônitos. A força de Franco brilhou em outros feitos notáveis, incluindo levantar veículos e arremessar eletrodomésticos pesados como geladeiras. Seus títulos de levantamento de peso são campeão da Itália, campeão da Alemanha e campeão da Europa. Franco tinha uma paixão por tudo relacionado ao fitness, especialmente qualquer coisa envolvendo levantamento de pesos e testar sua força. De boxe a competições de homem mais forte e até mesmo o Mister Olímpia, Franco fez tudo. No entanto, quando se trata de powerlifting, conquistar o título de homem mais forte do mundo e agachar incríveis 782 libras é uma façanha reservada apenas para os mais fortes dos homens. Número 9. Bill Kazmaier. A força de Bill Kazmaier não era apenas um feito da natureza. Era uma força que redefiniu a própria definição de poder, deixando um legado impossível de ignorar. Como mais você descreveria alguém capaz de fazer o que 10 homens comuns juntos nem poderiam sonhar? Com uma altura de 6 pés e 2 polegadas e pesando até 350 libras no auge, Bill Kazmaier, ou Kaz, como é carinhosamente conhecido, é 3 vezes vencedor do World's Strongest Man, 2 vezes campeão da Federação Internacional de Powerlifting e antigo recordista mundial de todos os tempos. Seu sucesso como levantador de peso foi tão incomparável na história do atletismo americano que David Webster, um dos fundadores do The World's Strongest Man, o descreveu como o maior atleta de força americano de todos os tempos.
Nascido em Burlington, Wisconsin, em 1953, ele começou sua jornada atlética como jogador de futebol americano na Universidade de Wisconsin-Madison, onde jogou por 2 anos antes de abandonar os estudos em 1974, para se concentrar em levantamento de peso na Associação Cristã de Moços de Madison. Lá, ele adquiriu o conhecimento e os fundamentos necessários do levantamento de peso básico. No entanto, sua decisão de abandonar os estudos levou a dificuldades iniciais na vida, enquanto trabalhava como operário de plataforma de petróleo, segurança e lenhador apenas para sobreviver. Seu avanço ocorreu no Campeonato Nacional da União Atlética Amadora de 1978 em Los Angeles, Califórnia, onde ele fez um agachamento com 782 libras, um supino com 534 libras e um levantamento terra com 804 libras na categoria de 270 libras. Este feito singular colocou-o no topo do ranking em sua primeira aparição nacional no levantamento de peso. Em 1979, aos 25 anos, ele estabeleceu um recorde mundial com um supino de 622 libras, a caminho de vencer seu primeiro campeonato mundial de powerlifting da Federação Internacional de Powerlifting em Dayton, Ohio. O Cass é um ícone. Ele é um ícone no esporte. Durante este período, Cass direcionou seu olhar semelhante a um laser para o recém-criado concurso de homem mais forte do mundo, ficando em terceiro lugar em 1979, mas avisando seus concorrentes de que o tempo deles realmente havia acabado. Ele conquistou o título de homem mais forte do mundo 3 vezes consecutivas em 1980, 1981 e 1982, deixando tanto competidores quanto fãs impressionados com suas habilidades incomparáveis, um recorde que ficou como testemunho de sua força extraordinária. Você se considera o homem mais forte do mundo no momento? Sim, eu realmente acho que sou o homem mais forte que já existiu. As conquistas de Cass se estenderam além dos eventos de homem mais forte, pois ele se destacou no powerlifting e até passou algum tempo como lutador profissional. Ele foi uma força dominante no mundo das competições de homem mais forte. Após vencer 3 títulos mundiais consecutivos, os organizadores do concurso, querendo expandi-lo e dar-lhe um sabor mais internacional, excluíram Cass Meyer da World's Strongest Man pelos 5 anos seguintes. Além disso, ele alcançou um total combinado de 2.425 libras no levantamento de peso, agachamento, supino e levantamento terra, consolidando seu legado como um dos atletas de força mais completos de seu tempo. Mas, falando de legado, ter uma carreira com 43 vitórias internacionais, uma porcentagem de vitórias de 70% e mais de 20 recordes mundiais é algo notável. Número 8. Mariusz Pudzianowski. A força de Mariusz Pudzianowski é lendária. De adolescente, treinando em sua garagem para se tornar o dominador das competições de força, sua jornada foi nada menos que extraordinária. Inspirando-se em seu pai, Wojciech, que era halterofilista, Pudzianowski rapidamente se interessou por esportes e imaginou-se fazendo mais do que seu pai. Ele começou a treinar força com 13 anos. Quando tinha 15, Pudzianowski também começou a treinar boxe, desistindo após 7 anos. Pudzianowski estreou nos esportes profissionais aos 16 anos, participando do campeonato polonês de levantamento de peso no evento de supino. Em 1º de maio de 1999, Pudzianowski participou de sua primeira competição de strongman, realizada em Płock, Polônia. Ele obteve seu primeiro grande sucesso internacional na competição World's Strongest Man de 2000, onde terminou em 4º lugar em sua primeira participação no World's Strongest Man. Depois de perder as competições do ano anterior devido à prisão, Pudzianowski retornou ao campeonato de homem mais forte do mundo de 2002 e conquistou seu primeiro título. Ele defendeu seu título em 2003 com uma prova de antecedência, alcançando a maior margem de vitória na história da competição. Sim, primeiro lugar. Sou muito bom. Feliz. De 7 disciplinas na final, ele garantiu 4 primeiros lugares, 2 segundos lugares e um terceiro lugar. A diferença de pontos entre o primeiro e o segundo lugar foi de incríveis 20 pontos, maior que a diferença entre o segundo e o 9º lugar, que foi de 18 pontos.
O britânico Lawrence Shallaey, mais tarde, descreveu isso como a vitória mais dominante já vista em um evento de homem mais forte do mundo. Em março de 2004, Pudzianowski adicionou outro reconhecimento ao vencer o campeonato mundial da Strongman Super Series. Com 43 vitórias internacionais, uma porcentagem de vitórias recorde de 70% e mais de 20 recordes mundiais em sua carreira, ele é amplamente considerado um dos maiores atletas de força de todos os tempos. Um dos seus feitos mais icônicos foi levantar 5 enormes pedras de Atlas, cada uma pesando 353 libras, em plataformas de alturas variáveis, em apenas 16 segundos e 78 centésimos. Um momento que deixou o público sem palavras e maravilhado. Alcançar tal feito exige força absoluta, muito parecido com resistir à atração de 4 cavalos poderosos sem ser despedaçado. Número 7. Louis Cyr. E se eu dissesse que um homem uma vez levantou o peso de 4.337 libras em suas costas apenas com força bruta? Conheça Louis Cyr, uma lenda cujos feitos são tão incríveis que parecem mais mitos do que realidade. Nascido em 1863, em Quebec, Canadá, Louis Cyr é frequentemente considerado um dos indivíduos mais fortes da história registrada. Com uma carreira que se estendeu do final do século XIX ao início do século XX, ele era considerado o rei da força em seu tempo. Vindo de uma família franco-canadense, Louis começou a desenvolver sua força extraordinária desde cedo, não deixando nada ao acaso. Aos 12 anos, ele trabalhou em um acampamento de madeireiros durante os invernos e ajudou na fazenda da família o resto do ano. Louis iniciou sua carreira como homem forte aos 17 anos, após ganhar atenção por um incidente no qual ele teria levantado uma carroça carregada, tirando-a do lamaçal onde havia ficado presa. Logo, ele foi colocado em uma competição contra Michaud de Quebec, que era reconhecido como o homem mais forte do Canadá na época. Louis o derrotou em uma competição de levantamento ao erguer um bloco de granito de 480 libras. Um de seus feitos mais notáveis foi, supostamente, carregar 4.337 libras nas costas, em Boston, ao colocar 18 homens em uma plataforma e levantá-los. Uma de suas demonstrações de força mais memoráveis ocorreu em Montreal, em 10 de dezembro de 1891. Louis resistiu à tração de 4 cavalos, 2 em cada mão, enquanto cavalariços estalavam seus chicotes para fazer os cavalos puxarem com mais força. Uma façanha que ele demonstrou novamente em Ottawa, com a equipe de cavalos da Rainha Vitória, durante sua visita real. Como prova de sua agilidade e imensa força, em 25 de março de 1901, Cyr treinou boxe e luta livre em preparação para uma luta com Edouard Beaupré, um homem famoso por sua estatura imponente. Cyr tinha 5 pés e 8,5 polegadas de altura e pesava 365 libras, enquanto Beaupré era um gigante com 8 pés e 2,5 polegadas, e também pesava 365 libras. Apesar da diferença de tamanho, Cyr saiu vitorioso. Ao longo de sua carreira, ele acumulou inúmeros recordes e contos incríveis, incluindo empurrar um vagão de carga morro acima e levantar 100 libras com um único dedo. Como prova de sua imensa força, seus recordes mundiais incluem o crucifixo, 44,3 kg com a mão esquerda e 88 libras com a mão direita, e o arranco com uma mão, 85,5 kg. A elevação com uma mão, 142 kg. Levantamento dorsal, 1969 kg. Levantamento com duas mãos, 86 kg. Esta realização foi uma excelente prova de poder. Mas a força envolvida em alcançar essa grande façanha é incomparável a realizar um levantamento dorsal de 6.270 libras, o equivalente a levantar 3 carros. Número 6. Paul Anderson. Não há maior prova de força do que quebrar um recorde mundial em levantamento de peso. Apelidado de The Dixie Derrick, Paul Edward Anderson nasceu em 17 de outubro de 1932, em Taqua, Geórgia, Estados Unidos da América, o único filho de Ethel Bennett e Robert Anderson.
Após superar a doença de Bright quando criança, uma doença comum na época, ele gradualmente ganhou força e habilidades atléticas. Em 1950, ele obteve uma bolsa de estudos de futebol para estudar na Universidade Furman, em Greenville, Carolina do Sul, mas deixou o programa após seu primeiro ano. Enquanto estava lá, ele começou a praticar levantamento de peso seriamente e percebeu sua força extraordinária nas pernas ao agachar com mais de 400 libras. Depois de se mudar para a casa dos seus pais em Elizabethton, Tennessee, Anderson foi descoberto pelo lendário levantador de peso, Bob Peoples, que o orientou e motivou a ser o melhor de si mesmo. Ansioso para entrar em competições de levantamento de peso, Anderson desenvolveu força básica, levantando um cofre cheio de concreto e praticou sua técnica nos levantamentos acima da cabeça. No encontro estadual do Tennessee em 1952, ele estabeleceu novos recordes na categoria Heavyweight no desenvolvimento, arranque, onde o peso é levantado do chão até a posição acima da cabeça em um único movimento, e no arremesso, onde o peso é levantado até a altura dos ombros, pausado e então levantado acima da cabeça. Ele também realizou um agachamento raro de 660 libras. Nos campeonatos nacionais de 1955, em Cleveland, Ohio, Anderson estabeleceu um recorde mundial de 436 libras no arremesso e depois ganhou fama internacional como o maior levantador de peso de todos os tempos em uma competição em Moscou, ao se tornar o primeiro homem na história a fazer desenvolvimento militar com mais de 400 libras. Um dos seus feitos mais impressionantes foi um levantamento dorsal de 6.270 libras, o equivalente a levantar 3 carros. O maior peso que já foi agachado por um ser humano. Este recorde está no livro Guinness de Recordes Mundiais. Os russos, maravilhados com sua força extraordinária, chamaram-no de Chudo Prirodi, uma maravilha da natureza, e Anderson rapidamente se tornou um símbolo da Guerra Fria da força e superioridade massiva dos Estados Unidos. Embora enfraquecido pela febre e perda de peso, Anderson ganhou a medalha de ouro olímpica nos Jogos de Melbourne, na Austrália, em 1956, e retornou a Tóquio como um herói conquistador. Ele elevou o levantamento de peso da obscuridade à proeminência com sua força aparentemente sobre-humana. Anderson não era apenas um homem, ele era um super-homem. Deixe-nos saber seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Agora, vamos voltar ao vídeo. Número 5. Alexander Karelin. Alguém com a força para levantar o que 10 homens normais não podem, seria provavelmente chamado de super-humano ou de força colossal. No caso de Alexander Karelin, seus feitos incríveis de força e domínio na luta greco-romana lhe renderam os apelidos de Urso Russo e o Experimento, devido às suas habilidades aparentemente de outro mundo. Ele também poderia ser descrito como uma lenda viva ou uma força da natureza, destacando tanto sua destreza física quanto o temor que inspirava. Outros o chamaram de o homem mais durão que existe. Ele era tão dominante no mundo atlético que isso levou a sua concorrência e a mídia mundial a apelidá-lo de o Experimento, insinuando que sua força não era natural, mas algum tipo de experimento científico russo. A história de vida de Karelin é como um mito grego. Ele nasceu nas terras geladas da Sibéria Soviética em 1967, um bebê de 6,5 kg tão ridiculamente grande que todos que o viam se perguntavam como sua mãe, de 1,68 m, conseguiu dar à luz. Karelin começou a lutar livre aos 13 anos. E sua carreira nascente na luta greco-romana teve um ótimo início, até que aos 15 anos ele sofreu uma fratura devastadora na perna durante um torneio. No entanto, esse contratempo não o dissuadiu de perseguir seu sonho. Karelin cresceu rapidamente e aos 16 anos estava competindo na categoria super pesado, uma categoria que ele dominou durante toda a sua carreira. Mostrando grande força na academia com seu tamanho maciço, seu treinador estava inicialmente cético sobre seu potencial como atleta, mas aceitou Karelin e o motivou para um treinamento intenso, tanto na técnica de luta quanto na força física. Como resultado, ao longo dos anos, Karelin progrediu de 0 a 42 barras. Seu condicionamento e rapidez
combinados com seu domínio do esporte, levaram-no à fama internacional como uma potência. Na competição olímpica, ele venceu 4 vezes e ganhou medalhas de ouro em 3 dessas vezes, e uma de prata. Nota informativa: durante sua carreira, Alexander Karelin venceu 3 vezes as Olimpíadas. Ele permanece como o único atleta em seu esporte a ganhar 3 medalhas de ouro. Ao longo de sua carreira como atleta, ele ficou invicto por 13 anos consecutivos e passou incríveis 10 anos sem permitir que um único ponto fosse marcado contra ele. Com 1,93 m de altura e pesando 131 quilos, ele não tinha igual. É notável que ele conseguia levantar mais de 190 quilos com facilidade. Seu movimento característico, conhecido como o slam de Karelin, era simplesmente de tirar o fôlego. É notável que, neste movimento, ele levantava um oponente de 300 libras, mesmo enquanto eles estavam de bruços no tapete, tentando pesar como peso morto para evitar serem levantados, e os jogava por cima do ombro, derrubando-os sobre suas próprias cabeças. Embora movimentos como esse sejam comuns no entretenimento de luta livre mundial, é necessária uma façanha incrível de força para realizá-los. Curiosamente, apenas os homens mais raros conseguem realizar tais feitos. E para o sobre-humano Peter Anderson, permanecer invicto era algo natural graças à sua imensa força. Foi uma conquista incrível, mas como isso se compara a ganhar o título de homem mais forte de todos os tempos e vencer 17 competições? Número 4. Zydrunas Savickas. Quando se trata de força, Zydrunas Savickas é a verdadeira referência. Com inúmeros recordes mundiais em seu nome, não é de se admirar que ele seja chamado de o homem mais forte de todos os tempos. Ele se interessou pelos esportes de força em 1989, após assistir a um concurso de homem forte lituano na televisão nacional. Apenas 3 anos depois, reconhecendo seu potencial, ele entrou naquela mesma competição e chocou o mundo ao derrotar vários competidores mais velhos e experientes. Durante seu segundo concurso de levantamento de peso, ele quebrou todos os recordes lituanos, de Holanda do outro lado, e Zydrunas Savickas da Lituânia. Mais tarde, em 1998, Savickas venceu seu primeiro concurso do homem mais forte da Lituânia. Ele venceria este concurso um total de 17 vezes, com a última vitória ocorrendo em 2022. Além disso, em 2014, Savickas estabeleceu um novo recorde mundial no levantamento de toras, levantando incríveis 227 kg, 500 libras. Conhecido como Big Z, ele também levantou 525 kg, 1.155 libras, com pneus de martelo. E são 2 para Big Z, parece relativamente fácil, e alcançou colossais 1.155 libras no levantamento terra. Enquanto isso, na competição do homem mais forte do mundo, Savickas conquistou o título 4 vezes, especificamente em 2009, 2010, 2012 e 2014, e ficou em segundo lugar 6 vezes. Além disso, ele é 8 vezes campeão do Arnold Strongman Classic e venceu 2 campeonatos mundiais da Federação Internacional de Associações de Strongman. O homem forte britânico Lawrence Shallaey descreveu isso mais tarde como a vitória mais dominante já vista em um evento do World's Strongest Man. Em março de 2004, Pudzianowski também venceu o Strongman Super Series World Championship. Com 43 vitórias internacionais, a uma porcentagem de 70% de vitórias e mais de 20 recordes mundiais em sua carreira de Strongman, ele é amplamente considerado um dos maiores atletas de força. Notavelmente, em 2001, Savickas enfrentou um contratempo significativo durante uma competição nas Ilhas Faroé, onde rompeu ambos os tendões patelares durante o evento Roda de Conan. Savickas, 47,43, e ele acabou de vencer Volodymyr por um tris. Ainda assim, ele fez um retorno extraordinário, solidificando seu legado como um dos maiores atletas de força da história. Muitos acreditavam que a extensão da lesão significava que sua carreira estava acabada. No entanto,
9 meses depois, Savikas venceu o campeonato lituano de levantamento de peso, e pouco tempo depois, ele também venceu o concurso de homem mais forte da Lituânia de 2002. Ele acabaria por terminar em segundo lugar no homem mais forte do mundo de 2002, em Kuala Lumpur, Malásia. Ele terminaria em segundo lugar mais 5 vezes, em 2003, 2004, 2011, 2013 e 2015, e em primeiro lugar nos concursos World's Strongest Man de 2009, 2010, 2012 e 2014. Ele quebrou mais de 70 recordes mundiais e é amplamente considerado como um dos homens mais fortes de todos os tempos. Em sua carreira, que durou 25 anos, enfrentando 3 gerações de homens fortes, Gidrunas competiu em mais competições do que qualquer outra pessoa, 153, e venceu mais competições internacionais do que qualquer outro, 84 também. Sua porcentagem de vitórias de 55% é superada apenas por Mariusz Pudzianowski e Mitchell Hooper. No entanto, seu constante rompimento de recordes serve como evidência de sua imensa força. Ainda assim, como esta demonstração de poder se compara ao incrível feito de levantar mais de 1.015 libras? Número 3. Magnus Ver Magnussen. Nascido em 1963, Magnus é um lendário homem forte da Islândia. Medindo cerca de 1,85 m e pesando aproximadamente 130 kg em seu auge, Magnus conquistou o título de Homem Mais Forte do Mundo 4 vezes: 1991, 1994, 1995 e 1996. Uma das lendas do Strongman, 4 vezes Homem Mais Forte do Mundo, Magnus Ver Magnussen. E tudo começou em uma pequena fazenda, em algum lugar rural da Islândia, que de alguma forma é a terra dos gigantes no esporte. E Magnus logo se destacaria acima de todos eles. Segundo ele, eu sempre fui mais forte que os outros garotos, ele admite. Eu trabalhava na fazenda do meu avô quando era muito jovem e jogava fardos de feno como se não fossem nada. Conhecido por sua consistência e versatilidade, ele se destacou em vários eventos, desde levantar pesos pesados até puxar veículos enormes. Após a inesquecível vitória final de John Paul, a Islândia precisava de um novo campeão para continuar a orgulhosa tradição dos homens fortes islandeses. Em 1981, Magnus atendeu a este chamado ao entrar e vencer o World's Strongest Man, de 1981. Sua vitória foi surpreendente para alguns. Os críticos achavam que Magnussen não tinha a força estática adequada e o tamanho necessário para derrotar concorrentes maiores, como seu eventual rival, o sul-africano Gerrit Bandenhorst. Com apenas 1,91 m e 130 kg, sua estrutura parecia menos impressionante do que a de seus concorrentes. Seus feitos falavam por si, no entanto, com Magnus terminando com o melhor levantamento terra e agachamento do grupo, além de sua velocidade e resistência fantásticas. Apesar da concorrência feroz de grandes oponentes, o islandês foi dominante. As suas vitórias no Strongman incluem o Pure Strength Team Contest de 1989, na Escócia com Hjalti Arnarsson, o International Power Challenge de 1991 e 1993, o Scandinavian Strongest Man de 1992, na Finlândia, e o Nordic Strongest Man de 1992, Dinamarca, o homem mais forte da Europa de 1994, o Campeonato Mundial de Força Muscular de 1995 e o Desafio Viking de 1995 e 1997. O grande islandês iria igualar o recorde de 4 vitórias de John Paul no World's Strongest Man antes de se aposentar da competição em 1997. Apesar de sua aposentadoria internacional, ele continuaria a dominar o homem mais forte da Islândia até 2004. Um dos seus feitos mais impressionantes foi um levantamento terra de mais de 1.015 libras, demonstrando sua força bruta, técnica impecável e resistência. Falando em força bruta, imagine ser tão poderoso que nem mesmo lesões podem te segurar, sendo temido por superestrelas como Shawn Michaels, The Undertaker, Kane e Big Show. Número 2. Mark Henry. Ninguém se encaixa melhor no nome de quadrinhos Incrível Hulk do que Mark Henry. Imagine todos os ossos do seu corpo sendo esmagados em pó enquanto você luta por ar.
Ou você está prestes a se tornar comida de Python, ou está na ponta de ataque do World's Strongest Slam de Mark Henry. Nascido em 1971, ele é um atleta extraordinário. Com uma altura de 1,93 m e pesando até 187 kg no auge. Seu tamanho impressionante é acompanhado por sua força formidável, que ele demonstrou em uma ampla gama de esportes de força. Quando criança, ele era um grande fã de luta livre, e Andre the Giant era seu lutador favorito. Enquanto assistia a um show de luta livre em Beaumont, Texas, o jovem Henry tentou tocar Andre enquanto ele caminhava pelo corredor, mas tropeçou na barreira. Em um momento inesquecível, Andre alcançou a multidão, levantou-o e colocou-o de volta atrás da barreira. Esse encontro se tornou um ponto de virada em sua vida, pois ele fez uma promessa para si mesmo de um dia ser como Andre. Henry fez uma estreia impressionante nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona, onde competiu no levantamento de peso na divisão de superpesado. 3 anos depois, nos Jogos Pan-Americanos, Henry conquistou uma medalha de ouro, prata e bronze. Com seu tamanho intimidador e habilidades excepcionais no levantamento de peso, Henry logo chamou a atenção da World Wrestling Entertainment, que o contratou em 1996. Ele foi o primeiro talento em desenvolvimento para a World Wrestling Entertainment e esteve sob contrato por mais de 2 décadas. A partir daí, o novo superstar tornou-se membro da infame Nation of Domination, onde se estabeleceu como um homem grande, implacável e poderoso. Ao longo de sua carreira de luta livre, nem mesmo as lesões conseguiram detê-lo, e tampouco superstars como Shawn Michaels, The Undertaker, Kane e Big Show, cada um dos quais ele derrubou em algum momento. Para ele, a destruição não é pessoal. Para ele, isso é apenas o que ele faz. Além disso, Mark estabeleceu um recorde mundial de levantamento de peso bruto ao levantar uma quantidade impressionante sem a assistência de trajes ou equipamentos, mostrando sua força bruta e compromisso com o esporte. Mark Henry era inegavelmente poderoso com habilidades surpreendentes. No entanto, quando se trata de lutar com a própria morte, isso é uma façanha além do reino dos homens mortais. Número 1. Hércules. Alguns homens eram tão fortes que até os deuses os invejavam, como Hércules, que podia levantar o que 1000 homens não conseguiam. Sua história é uma de força e coragem extraordinárias, pois ele suportou dificuldades incríveis. Hércules era filho de Zeus, rei dos deuses, e da mulher mortal, Alquimena. Zeus, que estava sempre atrás de uma mulher ou outra, tomou a forma do marido de Alcmene, Anfitrião, e visitou Alcmene uma noite em sua cama. E assim, Hércules nasceu um semideus com força e resistência incríveis. Ele realizou feitos incríveis, incluindo lutar contra a morte e viajar 2 vezes ao submundo, e suas histórias foram contadas por toda a Grécia e, posteriormente, em Roma. No entanto, sua vida estava longe de ser fácil desde o momento de seu nascimento, e seus relacionamentos com outros eram frequentemente desastrosos. Após sua morte, Hércules foi levado ao Monte Olimpo para se juntar aos deuses. Ele permanece um herói duradouro, com histórias que fascinaram gerações. Seus icônicos 12 trabalhos são alguns de seus maiores feitos, realizados como expiação por um grave erro. Esses desafios estavam longe de ser comuns. Foram desafios monumentais. Um desses trabalhos exigiu que ele derrotasse o leão de Nemeia, cuja pele era impenetrável a qualquer arma. Hércules eventualmente triunfou sobre a criatura pela pura força, estrangulando-a e depois usando seu manto impenetrável como armadura. Outra tarefa notável foi a limpeza dos estábulos de Álgias, lar de numerosos gados sagrados e intocados pela limpeza por muitos anos. Hércules enfrentou este imenso desafio não apenas com força, mas com criatividade, redirecionando 2 rios para lavar a sujeira acumulada, uma prova de sua força incomum entre os homens. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.